Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Sou o professor Coxa, sou professor aqui do cursinho ESAG. Tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar sobre operações com soluções e tratando hoje sobre as misturas, né? Então o que é uma mistura, tá certo? Então antes de a gente ir para as formalidades, vou pegar aqui dois copinhos que eu já preparei uma solução de água com açúcar, tá? Então aqui eu tenho um volume conhecido e uma concentração conhecida, porque se eu sei quanto eu joguei de soluto, eu sei calcular a concentração. E aqui outra solução, mas do mesmo soluto, ou seja, açúcar também, com uma concentração e um volume. O que eu vou fazer? Vou juntar as duas. Então, ao adicionar, eu estou fazendo uma mistura, certo? Não necessariamente as concentrações são iguais. Se as concentrações não são iguais, ao misturar os dois, qual vai ser a concentração dessa solução final? É isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, definindo primeiro para nós o que é uma mistura. Então, a mistura é quando há uma adição de dois ou mais solução, né? Duas ou mais soluções. Aqui no meu caso é só duas, tá? Mas pode aparecer 3, 4, 5, quantas quiserem, né? Duas ou mais soluções formando uma única solução. Viu que ficou num copinho só, né? Se eu tenho a concentração e o volume de cada copinho no início, eu sei o quanto eu tenho de soluto. O que eu fiz? Eu misturei os dois. Então eu posso falar, como é o mesmo soluto, os dois tinham açúcar, a massa do primeiro copinho que eu tenho de açúcar, mais a massa que eu tenho do segundo copinho, vai dar o quê? A soma deles vai dar a massa que eu tenho total naquela minha solução final. A massa que eu tenho aqui dentro de açúcar é devido ao primeiro e ao segundo copo. Então a soma delas dá a massa final, correto? Lembrando lá que quando eu falo em massa, eu posso falar em concentração em massa, que é a massa de soluto por volume de solução. Se eu isolar a massa do soluto, fica o quê? C vezes V. Então eu posso substituir esse M aqui por C vezes V, que aparece aqui, ó. A concentração do primeiro copo vezes o volume do primeiro copo, mais concentração do segundo copo vezes o volume do segundo copo, é igual à concentração final e o volume final. E olha que interessante, esse volume final vai ser a somatória das duas soluções que eu joguei inicialmente, o volume das duas, então eu vou somar. Normalmente no enunciado, ele não fala qual é o volume final, você tem que fazer a soma dos dois, tá ok? Tudo bem? Então para misturas a gente pode usar essa relação matemática aqui. Ah, e se tivesse 3? Aí você vai ter 3 partes aqui, dando a concentração final e volume final. Lembrando que aqui eu estou usando o mesmo soluto, então é uma adição com o mesmo soluto. Vamos ver na prática como isso acontece? Eu dei um exemplo aqui, o exemplo vai falar não em massa, mas vai falar em mol por litro, que dá a mesma coisa, que os dois são quantidades de matéria. Uma eu meço em gramas, outro em mol, né? Mas pode associar igualmente aqui, tá? Então vamos lá, ó. Ao se adicionar 200 ml de uma solução de HCl, 0,2 m, o que é esse M? É mol por litro, molar, né? 0,2 molar, com 300 ml do mesmo ácido, ou seja, do HCl, 0,3 molar, qual será a concentração final da minha solução? Então, antes de sair fazendo conta, vamos dar nome aos bois, né? Então, eu peguei uma solução de HCl, que é qual? A de 0,2 mol por litro, vou anotar aqui, ó, 0,2 molar, com volume de 200 ml. Volume 200 ml. Juntei com uma outra solução, 300 ml, 0,3 mol por litro. Ou seja, a concentração da segunda era 0,3 e o volume 300 ml.
Aí pergunta, qual será a concentração final? Então, a concentração final, minha incógnita. Ah, professor, mas ele não deu volume. Mas lembra que eu falei aqui, ó, o volume final é a soma das duas soluções que eu joguei. Então, olha lá, 200 ml com 300 ml vai dar uma solução final com qual volume? 500 ml, né? Então, aqui, 500 ml. Aí você vai pensar, aqui está em mol por litro, aqui está em ml. Preciso converter? Matematicamente dizendo, não necessariamente. Por quê? Se você mexer apenas com ml, essas unidades vão ser canceladas. Então pode mexer com ml sem problema. Ah, professor, mas eu não gosto, quero passar para litro. Pode passar, fique à vontade, faz do jeito que você se sentir mais à vontade. Tá bom? Agora lá, lembrando a relação de mistura. C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual CF vezes VF. Vamos jogar aqui, ó, tenho todos os dados que eu quero. Então, ó lá, a concentração da primeira, 0,2. Então, 0,2 vezes o volume, 200 ml. Vou usar 200 mesmo, tá, gente? 200 mais... Concentração da segunda, 0,3 vezes o volume, 300. Isso vai ser igual, né, a concentração final vezes o volume final. Ó, para não ficar longe de vocês, se vocês vão perder o quadro, vou colocar aqui embaixo repetindo a operação, né? E é igual CF, que é a concentração final, vezes o volume final. 0,2 vezes 200, né, vai dar 40. 0,3 vezes 300 dá 90. Então vai ficar o quê? 40 mais 90 é igual a CF vezes o volume final que eu usei aqui, 500. 500. 90 mais 40 dá 130, então a concentração final é 130 por 500, corta o zero, 13 por 50 é a mesma coisa, multiplica por 2 em cima e embaixo, 26 sobre 100, 26 sobre 100 dá 0,26 mol por litro ou molar. Tá certo? Então aí você tem a concentração da sua solução final quando eu misturei as duas soluções aí. E é isso que a gente usa na mistura. Então quando for qualquer mistura de mesmo soluto, lembra que eu misturei açúcar e açúcar, umas soluções de açúcar aqui, certo? A gente pode usar essa relação matemática aí. Tá certo? Espero que tenha ficado claro, que tenham gostado. E aí, qualquer coisa, estamos por aí, tá bom? Nos vemos e tchau!